Olá, turminha, estamos aqui para mais um dia de aula e hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de ciências. E antes de iniciar nossa aula, nós iremos fazer a correção da aula passada do dia 8. Então, na aula passada do dia 8, nós trabalhamos a luz e os corpos e agora iremos fazer a correção. Então, no dia 8, na quarta-feira passada, dia 8/7/2020, nós trabalhamos a luz e os corpos. Então, agora nós iremos fazer essas correções dessas atividades e o que eu peço para vocês é que vocês encontrem um local adequado para os estudos, deixe todo o material organizado para que não fique tempo disperso. Então, vamos lá, pegue o livro de ciência de vocês e vamos para a primeira atividade. Então, na aula passada, nós falamos que os corpos eles podem ser classificados em 3 tipos. Transparente, aqueles que permitem a passagem da luz sem espalhá-la. Os opacos, que não permitem a passagem da luz. Os translúcidos, que deixam passar parte da luz que recebem, mas ao atravessá-los, ela se espalha. Inclusive, eu fiz até a amostra com os copos e agora nós iremos fazer essas experiências, né? Então, na questão 3, diz o seguinte: classifique os objetos a seguir de acordo com a quantidade de luz que passa através deles. Então, nós temos um copo de vidro aí, que é transparente, um abajur translúcido e esta caneca, que é opaco. Então, de acordo com a passagem da luz nesses objetos, eles são classificados em transparente, translúcido e opaco. Vamos agora para a questão 4. Na questão 4 diz o seguinte: complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. E no quadro nós temos as palavras opaco, projetadas, luminosa, sombras e oposto. Então, vamos lá. No teatro de sombra, os atores ficam entre uma fonte luminosa e uma tela. A plateia que fica ao lado oposto ao da fonte luminosa não enxerga os atores, apenas as sombras projetadas. Seguindo, usando o próprio corpo e objetos diversos, os atores combinam as sombras para criar os cenários e as personagens das suas histórias. Essa técnica só é possível porque o corpo das pessoas é opaco. Então, espero que tenham conseguido responder sem nenhuma dificuldade essas questões. Vamos para a seguinte. Na seguinte, nós temos algumas frases, as quais nós iremos classificá-las em verdadeiras e falsas. A primeira é: o caderno é um corpo transparente. Isso é falso. Próxima: os corpos transparentes permitem a passagem da luz. Verdade. A folha de papel vegetal é um corpo translúcido. Verdade. Os corpos opacos permitem a passagem de luz. Falso. Então, agora vamos corrigir as frases falsas, né? Que nós fizemos na atividade anterior. A primeira frase deve ficar assim: o caderno é um corpo opaco, pois não permite a passagem da luz. Então, no caso, o caderno, ele reflete a luz através da sombra. E na próxima, os corpos transparentes permitem a passagem da luz. Como é transparente, então a passagem da luz passa com facilidade. Seguindo adiante. Elsa e seus amigos, eles queriam brincar de cabra cega. Eles precisavam de um pano para vendar os olhos da pessoa que seria a cabra cega. O tecido do pano deveria ser translúcido, transparente, opaco? Explique. Então, vamos lá. Esse tecido ele deve ser opaco, pois ele não permite a passagem da luz e assim a cabra cega não conseguirá enxergar. Então,
O interessante da brincadeira é que o coleguinha, que é a cabra cega, não consiga encontrar os colegas. Ele vai descobrir no caso, ele não vai usar a visão, né? Ele vai usar a audição, o tato, etc. 7ª questão. Leia a frase e responda as questões. Ao atingir um corpo opaco, parte da luz é refletida e parte é absorvida, mas a luz não atravessa o material. Letra A. Ao atingir um corpo opaco, parte da luz é refletida e parte é absorvida, mas a luz não atravessa o material. Então, essa frase, ela está se refletindo a letra A ou a letra B? Letra A, a imagem da letra A, né? Por que isso acontece? Porque a imagem B, a luz atravessa o material que é transparente. Como a letra A não é transparente, ela é absorvida, a luz é absorvida e refletida. Seguindo. Questão 7. Observe o que acontece nos bastidores de um teatro de sombra. Então, aí nós temos um teatro de sombra. E o que é os bastidores? É o que tem lá atrás. A plateia fica na frente e os bastidores ficam lá atrás. Então, vamos observar o que é que está acontecendo nesse teatro de sombra. O que você observa nos bastidores do teatro de sombra? Então, o que nós observamos, é possível observar, ver uma fonte luminosa, as crianças, as representações de animais, que são os corpos opacos, e um substrato em que a sombra é projetada. Ou seja, os personagens da história que vai ser contada, do teatrinho, eles são corpos opacos e por isso que a luz é refletida através da sombra. Agora, na letra B, escreva um pequeno texto usando as palavras do quadro: luz, sombra, linha reta e opaco. É uma questão pessoal, mas vocês têm que lembrar que a luz, ela propaga-se em linha reta. Como não consegue atravessar um corpo opaco, a área atrás desse corpo não é iluminada, é uma sombra projetada. Seguindo adiante, nós temos uma imagem na questão 9. Observe a imagem e responda as questões a seguir. Então, observe bem direitinho a imagem para que possamos responder as questões seguintes. Bora lá. Letra A. O que é a imagem forma? O que é a imagem formada no chão? Então, se você observou bem direitinho a imagem formada no chão, é a sombra da criança, aquela menininha, né? Letra B. Como ela se formou? Ela se formou porque a luz do sol, ela não atravessa o corpo da criança. Daí, forma a sombra. Na letra C. O corpo da criança é transparente, translúcido ou opaco? Então, de acordo com tudo que nós já estudamos, acredito que vocês já vão saber que o corpo da criança é opaco, porque devido à sombra, né? A luz foi projetada, refletiu através da sombra. E nossa atividade fica por aqui. Espero que tenham feito sem nenhuma dificuldade. E aqui eu deixo uma mensagem que diz o seguinte: o maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Então, errar não é o fim do mundo. Viu, crianças? Não tenham medo de fazer as atividades com medo de errar. Tentem, depois a gente conserta. Vamos agora para a nossa aula do dia.